O presidente da Associação Empresarial de Criciúma, o César Smirevski, hoje mais como piloto, né? Nós pedimos, e eu quero agradecer a gentileza, eu sei que os pilotos, nesse momento, nós ficamos com mais liberdade para comentar, porque nós trabalhamos muito em cima de suposições, né? Então, o que lhe pareceu num primeiro momento, para quem tem essa experiência, para quem pilota a aeronave, desse acidente lá da Colômbia? Bom, levando em consideração a decisão do piloto em comando, ô João Paulo, para quem pilota percebe que foi praticamente um voo suicida. Não é verdade? Porque o avião é excelente. Ele é um avião feito para aeroportos extremos. Esse avião é um Avro inglês, feito para o aeroporto da cidade de Londres. Um aeroporto encravado no meio dos prédios, o avião precisa descer com uma rampa muito grande e subir com uma rampa muito grande. Então ele é um jato pequeno, de 4 turbinas para ter potência de subida. Então ele é exatamente feito também para aeroportos de grandes altitudes, onde o ar é bastante rarefeito. É o caso dos aeroportos da Bolívia, da Colômbia, do Equador, parte da América Latina. Então o avião é ótimo. O detalhe dessa aeronave é que, como qualquer outra, ela precisa de combustível, tá certo? A autonomia dela máxima, com os tanques cheios, é de praticamente 3.000 quilômetros. Ele é um avião regional, ele não é de longo alcance. A distância entre o aeroporto de partida em Santa Cruz de la Sierra até Medellín, a distância em linha reta é de 2.983 quilômetros. Falta 17 quilômetros para 3.000. Se o voo transcorresse, que não transcorreu, se ele transcorresse normalmente, ele chegaria em emergência já. Por que chegaria em emergência? O piloto sabe disso. Ele chegaria em emergência porque aquilo que é definido na aeronáutica como o destino, a origem e o destino, e mais 45 minutos de autonomia, ele estaria abaixo dos 45. Ele estaria com 10, 15, 20 minutos de autonomia, porque ele deveria voar de forma econômica, mais lenta um pouco. Então, o piloto já sabia que ia chegar em emergência de combustível, tá certo? Muito bem, o que aconteceu? Por que foi um voo acidentado? Porque ele pegou tempestade no meio do caminho. Ele pegou o que a gente chama de CB, cúmulos nimbus. São nuvens pesadas, com fortes ventos ascendentes e descendentes, onde a gente sente aquela turbulência, e muito gelo, muito gelo. São nuvens carregadas de gelo. Consome mais combustível do que necessário. Pois aí ocorrem duas coisas, Melioli. Ele tem que desviar, consequentemente aumenta a distância, já não é mais linha reta. Certo. E os ventos e a chuva... O vento conta também nessas... Perfeito, o contrário. Começam a diminuir, a reduzir a velocidade da aeronave, mas o consumo aumenta. Foi isso exatamente o que aconteceu. Então, ele chegou já sem combustível, né? E o que aconteceu? Ele percebeu o problema, quando ele chegou perto de Medellín, ele não comunicou, ele já estava em emergência. Se ele comunica o controle aéreo que ele está em emergência de combustível, uma moça, que é uma controladora, liberaria o espaço aéreo, que de fato ela fez. Quando ela percebeu que de fato ele estava caindo, ela liberou tudo. Mas pelo diálogo parece que ela demorou um pouquinho para perceber isso. Porque ele não alertou ela. Por que ele não alertou que estava em emergência de combustível? Porque ao pousar, possivelmente ele ia responder tipo um processo administrativo para o órgão de regulação aéreo da Colômbia. Por que você chegou em emergência? E aí tem multa pesada. O fato, César, se ele falasse também que era falta de combustível, a multa já é maior ainda. Ah, sim. Aí vai ser analisado o porquê da falta. Pode ter sido um vazamento, perfeito, ou uma irresponsabilidade, que foi uma irresponsabilidade total. Por isso que eu estou dizendo que o voo foi quase um voo suicida. Não foi um excesso de confiança do piloto? A gente conversa... Sabe que existe Ney, tu também tem... Existe muito isso aí, né? Existe muito, né? Principalmente um piloto, um comandante, um cara que, eu me garanto, vou chegar lá tranquilo e... Exatamente. Aliás, esse não é o primeiro voo que ele faz uma situação como essa, né? O histórico do piloto é esse. O histórico do piloto foi, como foi divulgado ali, é que em outros voos ele também viajava no limite do combustível, mas deu certo. Ele pensou, de repente, que daria certo
como Mas das é outras vezes. isso que o César falou. Ele enfrentou tempestade, enfrentou tempo ruim, né? E acabou se danando todo. Ele iria, de fato, aquilo que eu falei, ele iria chegar no limite, assim, com 15 minutos, 10 de combustível, no limite extremo, né? Então, ele não comunicou à torre para evitar exatamente a notificação, uma suspensão da carteira, que se ele comunica, a controladora abre o espaço aéreo. Eu vi que ele estava alto, ele estava chegando a 21 mil pés, que ele falou nível 210, são 21 mil pés. Ele já vinha com o avião bem reduzido, já planando. Ele ia quase cair em cima da pista brasileira, mas tudo bem. Mas ele não alertou, ele só alertou Na última hora. na última hora, quando o motor gerador de energia da aeronave começou a pifar, que ele chamou de pane elétrica, que na verdade não foi pane elétrica. Foi o motor que começou a pifar e não gerar mais energia. Foi aí que ele entrou em desespero. Mas ele pifou por causa da falta de combustível. Claro, exato. Já passaste por alguma coisa parecida pilotando ou não? Já. É? Bem parecido uma vez, quando a gente estava fazendo um traslado entre Miami e a República Dominicana. Chegamos com 5 galões na asa esquerda, 20 litros praticamente. O motor parou? Não, era monomotor, mas a gente já estava usando fraldão. A situação, porque a gente observa no diálogo do piloto que ele começa a insistir na voz, ele começa a insistir, o tom de voz dele fica mais desesperador. E aí, de repente, ele termina com aquela palavra, Jesus. Isso. Ali acabou tudo, né? A hora que ele falou Jesus, apagou tudo. Acho que Ali ele Jesus- já caiu, ali já estava caindo. Mas ali também, olhando a geografia, né, César, e para quem viu as imagens, eles passaram por um morro, logo em seguida já dava para visualizar a pista, né? Talvez se não houvesse aquele morro ali, ele conseguiria planar esse tipo de avião. O avião ele consegue. Plana. Todo o avião ele tem uma que se chama de razão de planeio. Vamos supor 10 por 1, então, né? A cada 10 metros que ele avança, ele afunda 1. Né? A razão desse de planeio dessa aeronave não é muito legal, porque ele é um avião pequeno, a asa alta, ele não é muito legal. Né? Ele cai mais. Perfeito, ele afunda mais. Afunda mais. E 4 turbinas ainda, né? Claro, Peso. tem que, exatamente. E quando os motores param, eles fazem um papel perverso no avião. Eles passam a oferecer resistência. Porque a partir do momento que eles não fazem mais força, aquilo é um peso morto, está fazendo resistência na aeronave. Então, o nível, a razão de afundamento é muito grande. Então, nesse caso, ele deve ter afundado, assim, sei lá, a cada 5 metros, que ele avança, deve afundar 1. O porta-voz da empresa disse não houve falha humana. E foi falha humana, né? Sim, Porque a falta de combustível... Ele diz que não houve falha humana para tentar o seguro. Tanto é que o avião não explodiu, porque quando tem combustível, o avião bate, principalmente no caso dele que bateu contra a árvore, no arranca a asa, ele rasga o ferro, o alumínio, e isso cria cisalha, centelha. E aí explode no vapor do combustível, né? E não houve explosão, né? Não houve explosão, os corpos não estavam encharcados de combustível, estavam secos, tudo estava seco. Foi pane seca. Então, quando alguém diz da companhia que não foi falha humana, na verdade ele está tentando enganar a companhia de força. Autodefesa. Agora, um milagre mesmo é alguém escapar com vida, né? Eu acredito, Milioli, que a queda deve ter dado, na minha opinião, em torno de 230 a 250 km por hora. É muita velocidade. Puxa, E mais o peso do avião, né? Agora, César, que tem essa experiência também como piloto, os dois ali, comissários que são da tripulação, que se salvaram, os dois falam que ficaram em posição fetal e tal. A gente até conversava ali, antes do jornal entrar no ar, que é uma coisa que quem anda de avião às vezes não presta atenção no comissário de bordo falando, dando essas dicas, porque eles dão essa informação antes de o avião decolar e ninguém presta atenção. Mas raro. eu acho meio, sinceramente, Ney, César, Débora, eu acho meio retórica essa história. Num acidente como esse, eles estão dizendo não tem que... posição que É mais salva. sorte Não tem do- posição que mas salva. mas é uma coincidência porque esses dois tripulantes saíram, foram muito menos Pela saíram muito experiência menos deles, talvez, né? machucados Pela do experiência, que o restante. Que teve uma parte do avião que ficou mais ou menos intacta, né? No fundo também, né? A na parte da parte. frente, né? É que, na verdade, quando ocorre a queda, o grande problema da queda é a brutal desaceleração que acontece, né? Porque o impacto é imediato. Você desacelera, aquilo vai dar 50, 60, 70 Gs.
de desaceleração. Não tem organismo que resiste. Não tem, é verdade. Mesmo que o corpo consiga ficar intacto, aparentemente, os órgãos internos se descolam. Devido ao próprio cérebro, internamente, ele se estoura. Devido à forte desaceleração. A única forma, a única tentativa é fazer aquela posição fetal, mas é uma tentativa. Não passa disso. Não é segura, né? César Smilevski, muito obrigado pela presença aqui conosco. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, sempre é um prazer estar aqui, João Paulo. Em seguida, Mas não pilota mais? direto, Assim que tirou meu tempo disponível de pilotagem. Ney foi piloto, né? Eu trabalhei um tempo aí nessa área. É mesmo? Na pilotagem, o Ney foi Muito tempo piloto. atrás. Quando eu saí do Exército em 2076, 78, eu fiz um curso de piloto em Porto Alegre, ali na São Leopoldo, né? Eu tirei piloto privado e andei voando algumas empresas aqui. Tem piloto barbeiro, né? Tem. Tem? Tem. É bastante. Bastante.